Salmo 37, nós vamos ler a partir do versículo 32. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. A sabedoria popular afirma que o apressado come cru. E o apressado come cru exatamente porque a pessoa que tem pressa, ela age precipitadamente. E ao agir precipitadamente, ela obtém um resultado que é apenas parcialmente favorável a ela, isso na melhor das hipóteses, e na pior das hipóteses, ela obtém um resultado completamente prejudicial. Então aquilo que deveria ser bom, uma refeição bem assada, bem cozida, bem preparada, se torna um prato cru. O apressado come cru. O pecado da pessoa apressada é o imediatismo. E por ser um pecado, o imediatismo é absolutamente contrário a Jesus. E todos, em alguma medida, somos culpados do pecado do imediatismo, visto que todos, em algum momento, em alguma medida, demonstramos querer tudo para ontem. Eu preciso disso aqui para ontem. Hoje já é tarde demais, eu preciso daqui para ontem. Amanhã não adianta de nada, eu preciso disso aqui para ontem. Então todos nós, em alguma medida, somos culpados desse pecado, do pecado do imediatismo, do pecado de querer tudo para ontem. Quando você se torna culpado desse pecado, do pecado do imediatismo, quando você quer tudo para ontem, você age sem pensar. E você age sem pensar em pelo menos dois sentidos. Você deixa de raciocinar se aquilo que está prestes a fazer é de fato ordenado e aprovado por Deus na sua palavra. Você não raciocina. Por quê? Porque você quer para ontem. Tinha que ser para ontem isso aqui. Não há tempo para pensar, não há tempo para raciocinar se aquilo que você está prestes a fazer é ordenado ou aprovado por Deus na sua palavra. E em segundo lugar, você deixa de discernir quais as consequências do que está prestes a fazer. Porque toda ação gera uma reação. Toda escolha traz uma consequência. Você faz algo e aquilo que você faz traz alguma consequência. Algo vai surgir dali. Pode ser algo bom e pode ser algo mau. Essa é uma das razões, na verdade, essa é a primeira razão pela qual o pecado do imediatismo é contrário a Jesus. O imediatismo te leva a abdicar do uso necessário do discernimento e do raciocínio. E o discernimento e raciocínio são exercícios intelectuais que Deus, na sua palavra, ordena a seus filhos. Ao abdicar do uso do discernimento e do raciocínio, você se posiciona contra o Espírito Santo. Você se posiciona contra a ação santificadora do Espírito Santo na tua vida, conforme Paulo afirma na sua epístola aos Efésios. Eu vou ler para vocês aqui, Efésios 5, 17 e 18. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Versículo 17 afirma, ou ordena, não sejam insensatos, mas procurem compreender
qual é a vontade do Senhor. O verbo grego siniemi, que significa entender, compreender, ele denota essa atividade intelectual realizada por meio do raciocínio, por meio do discernimento. E no caso aqui, esse raciocínio e esse discernimento, eles são informados pela Escritura. E no versículo 18, então, Paulo fornece o exemplo de algo que impede a pessoa de usar o seu raciocínio e o seu discernimento para entender a vontade do Senhor. O álcool. O álcool impede a pessoa de usar o seu raciocínio, o seu discernimento para entender a vontade do Senhor. E Paulo não está condenando o uso apropriado do álcool, porque se ele estivesse fazendo isso, Paulo estaria condenando Jesus. Porque eu sempre gosto de lembrar que Jesus não transformou vinho em água. Jesus não chegou lá no casamento e disse, não, tá tudo errado aqui. Vocês não têm que estar bebendo vinho, vocês não têm que estar bebendo álcool, vou transformar esse vinho todo aqui em água, porque a água faz bem para a saúde, muito melhor do que o álcool do vinho. Não. Jesus transformou a água em vinho. Então existe um uso apropriado do álcool. Existe um uso apropriado do álcool. E Paulo não está condenando o uso apropriado do álcool. Paulo está condenando o uso idólatra do álcool. E o que é o uso idólatra do álcool? É a pessoa que bebe porque ela quer fugir da sua vida. Ela quer fugir da sua realidade. Ela está com problemas na família, ela está com problemas no trabalho, de repente ela não tem trabalho, ela não tem dinheiro para sustentar a sua família, então ela quer fugir dessa realidade trágica e ela foge através do álcool. Ela bebe para esquecer os problemas. Ela afoga as suas mágoas no álcool. E curiosamente, esses dias eu estava vendo um vídeo em inglês que estava tratando acerca do uso de telas, né, celulares, tablets, computadores, por crianças e adolescentes. E crianças, adolescentes entre 12 e 14 anos responderam a um questionário. E uma das razões pelas quais esses pré-adolescentes e adolescentes usam o celular de forma tão contínua durante o dia é para esquecer os seus problemas. É como se do ponto de vista do querer fugir da sua realidade, aquelas crianças ali é como se elas estivessem usando álcool ou drogas. Né? Porque quem quer entorpecer a sua mente porque quer fugir dos seus problemas. Então aquelas crianças de 12, 13, 14, 15 anos, pré-adolescentes, adolescentes, se encontram numa situação em que elas se veem cheias de problemas. E elas querem fugir dos seus problemas, então por isso que elas passam horas e horas à frente do TikTok. Interessante isso. Eu achei interessante quando estava ouvindo. Mas vamos voltar aqui. Paulo não está condenando o uso apropriado do álcool, Paulo está condenando o uso idólatra do álcool, o qual leva a pessoa à embriaguez, porque a única forma da pessoa conseguir fugir da sua vida através do álcool é se de fato ela ficar completamente embriagada. E a embriaguez deixa a mente da pessoa tão entorpecida que ela perde a capacidade de raciocinar e discernir, para, com base na Escritura, entender qual é a vontade do Senhor. Usado de modo idólatra, o álcool impede que o indivíduo entenda a vontade do Senhor, mediante raciocínio e discernimento informados pela Escritura, conduzindo a pessoa, então, à devassidão. É assim que Paulo conclui o verso 18, né? Não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão. Por que leva à devassidão? Porque
ao entorpecer a sua mente com álcool, a pessoa não tem a capacidade de compreender, através do raciocínio de discernimento, ela não tem a capacidade de compreender qual é a vontade do Senhor. E não compreendendo qual é a vontade do Senhor, ela é conduzida à devassidão. Paulo ordena que, em vez de embriagar-se com o álcool, os crentes devem encher-se do Espírito Santo. E talvez há uma década atrás, talvez um pouco mais, talvez 12, 13, 15 anos talvez atrás, eu me lembro da Baby do Brasil, cantora, né, que se converteu a Jesus. Ela estava dando uma entrevista no Fantástico e ela afirmou algo que eu achei problemático e pecaminoso. Ela afirmou o seguinte: Jesus é melhor do que qualquer droga. E no primeiro momento a gente pode pensar, bom, é verdade, Jesus é melhor do que qualquer droga. Jesus é melhor do que a maconha, do que a cocaína, do que a heroína. Jesus é melhor do que o álcool. Jesus é melhor do que qualquer droga. Mas ela não estava afirmando isso. Ela estava afirmando, com base em Efésios 5:18, que Jesus dá um barato melhor do que qualquer droga. Né? Porque ela estava usando aquilo que, num passado recente, alguns chamavam de embriagar-se no espírito. Né? Porque Paulo está afirmando aqui, né? Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixe-se encher do Espírito Santo. Ela, a Baby do Brasil, e outras pessoas interpretam esse versículo da seguinte forma: em vez de tu entorpecer a tua mente com o álcool, entorpeça a tua mente com o Espírito Santo. Em vez de ficar embriagado com álcool, fique embriagado com o Espírito Santo. Ou em vez de ficar álcool com qualquer droga por aí, fique alto com o Espírito Santo. Mas não é isso que Paulo está afirmando aqui. Paulo não está afirmando aqui que o Espírito Santo dá um barato melhor do que qualquer droga, ou a pessoa fica. É possível a pessoa ficar com a mente entorpecida com o Espírito Santo num nível mais agradável do que o entorpecimento causado pelo álcool ou qualquer outra droga. Não é isso que Paulo está afirmando aqui. Paulo está afirmando, sim, que a ação do Espírito Santo na tua mente é completamente oposta à ação do álcool. Se o álcool te deixa completamente entorpecido, de modo que você perde a capacidade de raciocinar e discernir, o Espírito Santo eleva a tua capacidade mental, intelectual e racional a níveis jamais vistos. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, maior capacidade de raciocínio e discernimento você terá. Isso não deveria ser surpresa para nós, porque nós temos o exemplo de Daniel e dos seus 3 amigos lá na Babilônia. Eles foram achados 10 vezes mais sábios do que os sábios da Babilônia. E não é sem razão que Paulo afirma o seguinte acerca do homem espiritual. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, o homem que tem o Espírito Santo, o homem que está cheio do Espírito Santo, discerne todas as coisas, não sendo discernido por ninguém.
1 Coríntios 2, 14 e 15. E não é à toa também que um dos dons espirituais que o Espírito Santo concede aos crentes é chamado discernimento de espíritos. Ele não é chamado entorpecimento de mente. Não. É discernimento de espíritos. Talvez você não tenha se dado conta, mas nós vivemos numa época de completo anti-intelectualismo. O mundo, a cultura ao nosso redor, a sociedade na qual nós vivemos, está se tornando cada vez mais anti-intelectual, anti-racional, contrária à lógica, contrária ao argumento bem ordenado e coeso. Porque são necessárias doses cavalares de anti-intelectualismo para que a sociedade e a cultura percam a capacidade de discernir e diferenciar entre um menino e uma menina, entre um homem e uma mulher. Para que uma sociedade, uma cultura percam a capacidade de discernir e diferenciar entre um homem e uma mulher, entre um menino e uma menina, entre tratar um menino como se fosse menina e a menina como se fosse homem, em permitir que um homem entre em um banheiro feminino porque ele disse, eu estou me sentindo uma menininha hoje. Então, tu está te sentindo uma menininha hoje? Sim. Então tu pode usar os banheiros das menininhas, das mulheres. São necessárias doses cavalares de anti-intelectualismo para que uma sociedade e uma cultura comece a agir deste modo. O anti-intelectualismo, na nossa época, despreza qualquer tipo de raciocínio lógico e argumento coerente. No lugar do raciocínio lógico e do argumento ordeiro e coerente, a nossa época, a nossa cultura, a nossa sociedade escolheu o emocionalismo como meio para determinar a validade e veracidade de qualquer ideia. E mesmo os cristãos deveriam ser completamente opostos a isso. Mas mesmo os cristãos consideram que a mente, o intelecto, a razão, a capacidade de pensar e raciocinar são opostos à espiritualidade e ao Espírito Santo. É só você entrar em qualquer Assembleia de Deus por aí. As pessoas começam a rodopiar e tu levanta a mão e tu diz, opa, não é o Espírito Santo que está agindo ali, porque em nenhum lugar, em 1 Coríntios 12, 13 e 14, Paulo fala do dom de ficar girando como um peão. E o que vai acontecer contigo nessa Assembleia de Deus? Eles vão te desprezar. Eles vão dizer que você é frio, que você não tem um espírito, que você não compreende as coisas do espírito. Muitos cristãos, incluindo muitos pastores e igrejas, rejeitam o raciocínio e o discernimento em favor do emocionalismo como marca da verdadeira espiritualidade. Quando você pensa no mundanismo invadindo a igreja, qual o maior exemplo que você consegue imaginar do mundanismo invadindo a igreja? O maior exemplo, o exemplo mais claro do mundanismo adentrando a igreja é este. É a rejeição do raciocínio e do discernimento informado pela Escritura em favor do emocionalismo como marca da verdadeira espiritualidade. Esse é o maior exemplo
do mundanismo adentrando a igreja. Porque é com base no emocionalismo que suplanta o raciocínio e o discernimento informado pela Escritura que cristãos, pastores e igrejas desculpam os seus demais comportamentos mundanos. A rejeição do raciocínio e do discernimento informado pela Escritura em favor do emocionalismo é o mundanismo maior que serve como desculpa para os muitos mundanismos menores. O Espírito Santo, no entanto, por meio de Paulo, condena essa preferência profana pelo emocionalismo que tem a pretensão de suplantar o raciocínio e discernimento que, informado pela Escritura, argumenta e se expressa com lógica, ordem e coerência. Ao ordenar que os crentes entendam a vontade do Senhor e ao contrastar a embriaguez que entorpece a mente com o ser cheio do Espírito Santo, Paulo afirma por implicação que quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, maior será a tua capacidade para raciocinar e discernir. Quanto mais espiritual você for, maior capacidade você terá para usar todos os teus poderes mentais, intelectuais e racionais. Isso deveria ser o teu desejo supremo. Isso deveria ser o teu desejo supremo, visto que é precisamente isso que te ordena o principal de todos os mandamentos. Em Marcos 12, 28 a 30, nós vemos o seguinte: chegando uns dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O principal de todos os mandamentos ordena que você ame a Deus com todo o teu entendimento. O principal de todos os mandamentos ordena que você coloque todas as suas capacidades mentais, intelectuais e racionais a serviço de Deus. E é assim que o Espírito Santo age na tua vida. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, maior será a tua capacidade para, a partir da Escritura, raciocinar e discernir, de modo a entender qual é a vontade do Senhor. Ao abdicar do discernimento do raciocínio, você se coloca contra o Espírito Santo e você torna-se culpado de desobedecer ao principal dos mandamentos. Resumindo, então, o que nós dissemos até o momento. Nós começamos afirmando que o imediatismo, o querer tudo para ontem, te leva a abdicar do discernimento e raciocínio. Pois você, em primeiro lugar, deixa de raciocinar se o que fará é de fato ordenado e aprovado por Deus na sua palavra, e em segundo lugar, você deixa de discernir quais as consequências do que está prestes a fazer. Sendo que tanto a embriaguez como o imediatismo que quer tudo para ontem te impedem de raciocinar e discernir para, a partir da Escritura, entender a vontade do Senhor, segue-se necessariamente que tanto a embriaguez quanto o imediatismo que quer tudo para ontem se contrapõem ao Espírito Santo e à sua ação santificadora na vida dos cristãos. A primeira razão, então, pela qual o pecado do imediatismo é contrário a Jesus é essa. Ao impedir que o indivíduo raciocine e discirna para, por meio da Escritura, compreender a vontade do Senhor, o imediatismo que quer tudo para ontem se opõe ao Espírito Santo e à ação do Espírito Santo que santificaria aquele crente, aquele cristão. A segunda razão pela qual o pecado do imediatismo é contrário a Jesus é consequência da primeira. Porque tendo te levado a se opor ao Espírito Santo, tendo te levado a se opor à ação santificadora do Espírito Santo na tua vida, ao te fazer abdicar do raciocínio e discernimento informados pela Escritura, o imediatismo te fará necessariamente apelar ao pecado como solução para as circunstâncias adversas por você enfrentadas. Porque se você não vai raciocinar
e discernir com base na Escritura para entender qual é a vontade do Senhor, o que você deve fazer nessa circunstância adversa, você necessariamente irá contra a vontade do Senhor. E ir contra a vontade do Senhor é, por definição, pecado. O imediatismo nunca te fará obedecer a Deus. O imediatismo sempre te fará pecar contra Deus. Por quê? Porque você está abdicando. Você está abdicando daquilo que Paulo ordena que você deveria fazer. Você deveria raciocinar, você deveria discernir, com base na palavra de Deus, qual é a vontade do Senhor nessa circunstância que você está vivendo. Mas você quer se ver livre dessa circunstância o mais rápido possível. Não há tempo para pensar, não há tempo para raciocinar, não há tempo para discernir, só há tempo para agir. E você vai agir sem saber qual é a vontade do Senhor. Logo, necessariamente você vai agir contra a vontade do Senhor, você vai pecar contra Jesus. Você se coloca contra Jesus, pecando contra ele. Então, resumindo tudo o que foi dito até o momento, o pecado do imediatismo é contrário a Jesus, em primeiro lugar, por te colocar contra o Espírito Santo e a sua ação santificadora na tua vida, e em segundo lugar, por te levar a buscar no pecado a solução das circunstâncias adversas que se abateram sobre você. O imediatismo é como o álcool. Entorpece a mente e impede que você entenda qual é a vontade do Senhor. O que poderia te levar a cometer o pecado do imediatismo? Bom, nós já tocamos nisso levemente, né? Você quer se ver livre o mais rápido possível de uma circunstância difícil pela qual está passando, né? Você certamente seria tentado a cometer o pecado do imediatismo caso vivesse circunstância semelhante à retratada aqui no Salmo 37. O Salmo 37 trata do problema da prosperidade dos ímpios e do sofrimento dos justos. Os ímpios prosperam por meio dos seus pecados. E os justos sofrem não porque pecaram com os ímpios. Não. Os justos estão sofrendo porque eles obedeceram a Deus. Os ímpios desobedeceram a Deus e estão se dando bem. Os justos obedeceram a Deus, obedeceram a Jesus, mas não estão se dando bem, estão se dando mal. E os justos começam a pensar, pô, não vale a pena obedecer a Deus, não vale a pena obedecer a Jesus, porque eu obedeço a Jesus, me dou mal, os outros desobedecem a Jesus e se dão bem. É por isso que o Salmo 37 começa da seguinte forma: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Também no versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Davi afirma isso porque o justo, ao ver que os ímpios estão se dando bem e ele, justo, está se dando mal, o justo vai se sentir tentado a imitar o ímpio. O justo vai pensar, o ímpio pecou e se deu bem, eu obedeci a Deus e me dei mal, eu vou começar a pecar como um ímpio. De repente, se eu pecar como ímpio, eu vou prosperar como o ímpio está prosperando. Ou eu vou me dar bem como ele está se dando bem. Mas o Salmo 37, ele não apenas trata do problema da prosperidade dos ímpios e sofrimento dos justos. O Salmo 37 oferece a solução para esse problema, porque ele também trata do juízo condenatório de Jesus sobre os ímpios, juízo este pelo qual ele, Jesus, livra os justos dos seus sofrimentos. O pecado do imediatismo, no entanto, vai tentar te convencer que é fútil permanecer na esperança de que Jesus virá em teu socorro para te libertar dos sofrimentos que te afligem.
é fútil, não vale a pena. O pecado do imediatismo te mostrará como os ímpios usam o seu pecado para se livrar de sofrimentos iguais ou maiores que o teu. O pecado do imediatismo, esse querer tudo para ontem, vai te levar então a rejeitar a Jesus como Salvador e Libertador. Porque ele vai te levar, em vez de apelar a Jesus em busca de socorro, em busca de livramento, esse pecado do imediatismo vai te levar a apelar ao próprio pecado como teu Salvador e Libertador, do mesmo modo que fazem os ímpios. O pecado do imediatismo ele vai te tentar da seguinte forma, né? Para que esperar? Quem sabe quanto tempo Jesus vai demorar para vir aqui e resolver a tua circunstância? E quando eu digo vir, eu não estou me referindo à segunda vinda de Jesus. Não, eu estou me referindo à vinda de Jesus quando ele vem para nos salvar de circunstâncias difíceis das quais nós estamos vivendo. Quando ele vem para resolver os problemas que nós estamos enfrentando. O pecado imediatismo vai dizer o seguinte: quem sabe quanto tempo Jesus vai demorar? De repente, nós temos exemplo na Escritura de Jesus demorando anos e anos para vir libertar o seu povo. Quanto tempo Israel teve que ficar no Egito, sendo escravizado? Não vale a pena esperar Jesus? Tu pode ser livre agora. Tu pode ser livre ontem, se tu pecar. Se tu usar o pecado para solucionar o teu problema, tu será livre ontem desse problema já. Se você ceder a essa tentação, e se você cometer de forma impenitente o pecado do imediatismo, ou seja, se você cometer continuamente o pecado do imediatismo, rejeitando a Jesus e apelando ao próprio pecado como teu Salvador e Libertador, você se fará semelhante aos ímpios que serão condenados por Jesus, e então ninguém poderá te salvar quando ele vier para salvar e libertar os justos e condenar os ímpios, dentre os quais você. Porque você se terá feito semelhante aos ímpios. Você está se comportando como os ímpios. Na pregação passada, nós tratamos o que você deve fazer enquanto espera pela libertação de Jesus dos sofrimentos que agora te afligem. Nós afirmamos que você deve esperar no Senhor, guardando o seu caminho. Ou seja, obedecendo ao estilo de vida que ele ordena na sua palavra. E nós concluímos aquela pregação afirmando que Jesus usará exatamente a tua obediência à Escritura para te salvar e libertar das circunstâncias adversas e aflitivas pelas quais você está vivendo. E nessa pregação nós demonstraremos que você permanecerá firme esperando em Cristo pela obediência a Ele, apenas se imediatamente você abandonar o pecado do imediatismo. É necessário que você imediatamente abandone o pecado do imediatismo. Caso você não abandone imediatamente o pecado do imediatismo, em vez de ser exaltado por Jesus para herdar a terra, você será com os ímpios condenado por Jesus. Você será com os ímpios condenado por Jesus. Por meio dessa pregação, o Espírito Santo ordena que você abandone imediatamente o pecado do imediatismo. Pois caso você não abandone imediatamente o pecado do imediatismo, o juízo condenatório que Jesus reservou para os ímpios virá sobre você, e com eles você será condenado por Jesus. O título dessa mensagem é exatamente esse: abandone imediatamente o pecado do imediatismo. E a proposição principal
é a seguinte: caso você não abandone imediatamente o pecado do imediatismo, em vez de ser exaltado por Cristo para herdar a terra, você será, com os ímpios, condenado por Jesus. Nós já explicamos as duas razões, então, pelas quais o imediatismo é um pecado e o motivo que o cometimento impenitente desse pecado resultará no juízo condenatório de Jesus sobre você. Só nos resta, então, analisarmos o texto que nós temos diante de nós e verificarmos como é que você evitará o cometimento desse pecado. Mas antes é necessário recordarmos que essa pregação é continuação da pregação passada. O que significa que nós abordaremos os mesmos versos que abordamos na semana passada, mas essa abordagem ela será um tanto distinta daquela da última pregação. O versículo 32 mostra o que leva alguém a esperar no Senhor. E no versículo 32 nós lemos que o ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. Ou ainda conforme a minha tradução, a partir do grego, da Bíblia Hebraica Stuttgartensia, o ímpio arma emboscadas contra o justo e esforça-se para matá-lo. E a minha tradução, de acordo com a Septuaginta, o pecador observa o justo e procura matá-lo. Por vezes, como indica o verso 32, o justo enfrenta circunstâncias contra as quais ele nada pode fazer. Existem circunstâncias contra as quais você pode fazer muitas coisas. Mas há outras circunstâncias contra as quais você não pode nada. Não há nada a ser feito. Não há o que possa ser feito. Não há algo que você possa fazer e possa alterar a circunstância que você está vivendo. Essa circunstância, ela simplesmente é. No caso específico do verso 32, o ímpio arma emboscadas contra o justo e esforça-se para matá-lo. Nesses casos, nos quais não há nada que você possa fazer, a palavra de Deus ordena que você espere no Senhor, que você espere pela salvação e livramento do Senhor. Esse mandamento encontra-se em muitos lugares da Escritura e também no início do versículo 34. Espera no Senhor. Mas antes de chegarmos ao versículo 34, é necessário chegarmos, ou melhor, passarmos pelo versículo 33. Mas antes disso, é necessário afirmar o seguinte: talvez a circunstância adversa que você está passando tenha sido causada por inimigos de carne e osso, por ímpios. São pessoas de carne e osso que estão te prejudicando de alguma forma ou de outra. Ou talvez a circunstância adversa que você está passando não tenha sido causada por pessoa nenhuma. Ninguém é culpado daquela circunstância. E o exemplo mais claro que eu consigo imaginar é uma doença, né? Uma doença, via de regra, não é culpa de ninguém. A menos que eu tenha me descuidado da minha saúde, então tenha adquirido essa doença, via de regra, a doença não é culpa de ninguém. Essa doença, ela simplesmente apareceu no meu corpo, no meu organismo. Mas não importa, não importa se a tua circunstância foi causada por inimigos, por ímpios, por pessoas de carne e osso, ou se ela simplesmente existe sem a ajuda de ninguém. Ninguém causou aquele problema ali. Não importa. Você deve esperar no Senhor, como ordena o versículo 34. Mas antes de chegarmos no 34, é necessário falarmos o que está no versículo 33. Você deve esperar no Senhor, mas o que te dá a confiança de que Jesus virá realmente em teu socorro? Né? Porque quem espera no Senhor está esperando que o Senhor venha em seu socorro. O que te dá a confiança que Jesus de fato vai vir em teu socorro?
O que te dá a confiança de que você não estará esperando em vão. O que te dá a confiança para esperar no Senhor é a fidelidade de Deus, o teu Pai, em Cristo Jesus, e isso pode ser observado no verso 33. Nesse verso nós lemos que o Senhor não deixará em suas mãos, o Senhor não o deixará em suas mãos. O Senhor não deixará o justo nas mãos do ímpio. Né? Porque o versículo 33, ele está continuando a ideia do 32. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo, mas o Senhor não deixará o justo nas mãos do ímpio. O Senhor não deixará que o justo seja morto pelo ímpio, e o Senhor não o condenará quando for julgado. O que dá segurança de que o Senhor virá em teu socorro é o fato de que o Senhor não vai te condenar quando você for julgado por Ele. E por que o Senhor não vai te condenar quando você for julgado por Ele? Ele não vai te condenar quando você for julgado por Ele, porque os teus pecados já foram julgados nele, no Senhor, em Jesus, quando Ele morreu na cruz. Os teus pecados, se você crê em Jesus e se a tua fé em Jesus é uma fé verdadeira, os teus pecados já foram castigados em Jesus, e tendo sido castigados em Jesus, não há razão para eles serem castigados mais uma vez. Porque se eles fossem castigados mais uma vez, já tendo sido castigados em Jesus, haveria injustiça da parte de Deus. Se você comete um crime e você é capturado pela polícia, e você é julgado por um juiz, e o juiz te acha culpado daquele crime, e ele te dá uma sentença, você vai ficar 10 anos encarcerado. E você fica os 10 anos encarcerado. Você sai da prisão, você é liberto da prisão depois de ter cumprido a pena. Seria injusto aquele juiz te condenar novamente pelo mesmo crime que você já pagou. Você já pagou aquele crime. Só faria sentido o juiz te condenar novamente se você cometer um novo crime. Mas você não pode ser condenado uma segunda vez pelo crime pelo qual você já pagou. Né? E há uma razão pela qual Jesus disse, está consumado tetelestai. Ele cumpriu, ele pagou a penalidade dos pecados das pessoas pelas quais ele morreu. E se você é uma das pessoas pelas quais Jesus morreu, se você crê em Jesus, quando ele te julgar, ele não vai te condenar. Porque ele próprio já pagou a condenação que era tua devido aos seus pecados. Então ele não vai te condenar. E essa mesma fé que você coloca em Jesus e que te garante o perdão dos pecados, ela também, por essa fé, Deus também imputa a você a justiça de Jesus que ele obteve durante toda a sua vida de obediência a Deus. Então, tendo sido você justificado e perdoado por Deus em Jesus, ele não te condenará quando você for julgado por ele. E se ele não vai te condenar quando você for julgado por ele, o Senhor não te abandonará em meio à circunstância adversa que você está vivendo. Se a tua circunstância adversa for causada por um pecador, por um ímpio, Jesus não vai te deixar nas mãos desse ímpio. Por que ele não vai te deixar nas mãos desse ímpio? Porque ele não te condena. Ao te julgar, ele não te condena. E se ele não te condena, não há razão para ele te deixar nas mãos do ímpio. E se a tua circunstância adversa não foi causada por pessoa de carne e osso, ele também não vai te abandonar em meio a essa circunstância, porque ele não ao te julgar, ele não te condena.
Então, essa é a certeza que você tem que o Senhor virá em teu socorro. A fidelidade de Deus em Cristo. Em Cristo, você foi perdoado, em Cristo você foi justificado, de modo que, ao te julgar, Jesus não te condena mais. E se ele não te condena, você pode ter a certeza de que ele não vai te abandonar nas mãos ou em meio à circunstância adversa que você está vivendo. Mas não se engane pensando que, bom, se Jesus não vai me condenar, então eu posso continuar, eu posso pecar livremente. Não, não pense isso, porque ele não te condena, mas ele pode te disciplinar. A disciplina não é a condenação. Ao disciplinar os crentes, Deus não está condenando os crentes. Pelo contrário, Deus está impedindo que os crentes sejam condenados com o mundo. Isso eu estou falando com base naquilo que Paulo escreve em 1 Coríntios 11 com respeito à ceia do Senhor. Quando ele fala que se nós os julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados. Ou seja, se nós analisássemos as nossas vidas e nos julgássemos tendo por base a palavra de Deus, nós evitaríamos participar da ceia do Senhor de modo indigno. Mas mesmo quando isso não acontece, mesmo quando nós participamos da ceia de modo indigno, Deus, pela sua misericórdia, nos disciplina, fazendo com que nos tornemos fracos, doentes e até mesmo morramos, isso como forma de disciplina para que nós não sejamos condenados com o mundo. Então, quando Deus disciplina os seus filhos, Deus não está condenando os seus filhos. Deus não faz os seus filhos pagarem pelos seus pecados. Não, agora eu estou pagando pelos meus pecados. Não. Jesus, se tu crê em Jesus, Jesus pagou pelos teus pecados. Não existe, então, essa do crente pagar pelos seus pecados. Não. Se ele é crente em Jesus, se o indivíduo é crente em Jesus, ele jamais vai pagar pelos seus pecados, porque Jesus já pagou pelos seus pecados. Ser disciplinado, então, não é ser condenado, não é ser obrigado a pagar pelos pecados. Não. A disciplina é o sofrimento que Deus impõe aos seus filhos para, por meio desse sofrimento, ensiná-los a obedecê-lo. Da mesma forma que um pai e uma mãe disciplinam o seu filho. Né? Por que uma mãe e um pai disciplinam o seu filho? Porque mesmo os pais incrédulos disciplinam os seus filhos. Por que até mesmo os pais e mães incrédulos que não aderiram a esse anti-intelectualismo na nossa época, por que até mesmo pais incrédulos disciplinam os seus filhos? Castigam os seus filhos. Talvez não da melhor forma possível, talvez não de acordo com aquilo que a palavra de Deus ordena, mas ainda assim eles têm a ideia de que não, é necessário castigar o meu filho, porque do contrário o quê? Do contrário, ele não vai aprender a fazer aquilo que é correto. Então até os pais incrédulos têm essa noção, né? Que não, é necessário castigar, é necessário impor alguma restrição, é necessário disciplinar para que os meus filhos aprendam a fazer aquilo que é correto. Então a disciplina é o ato de um pai amoroso que quer que os seus filhos participem da sua santidade. Isso eu estou afirmando com base em Hebreus 12. Já a condenação não provém do amor. A condenação provém da ira justa e santa de Deus contra os ímpios pecadores que o desprezam. Então, a certeza que você tem de que o Senhor virá em teu socorro é a fidelidade de Deus em Jesus. Você foi perdoado, você foi justificado, não há mais condenação para você que está em Cristo Jesus. Logo, ao te julgar, você não será condenado. Você pode ser disciplinado, sim, mas não condenado.
E se você não será condenado, você não será abandonado em meio à circunstância adversa que está vivendo. Logo, é certo que em algum momento o Senhor virá em teu socorro. Então você pode ter a certeza de que o Senhor virá em teu socorro, o que significa que você ter confiança de esperar no Senhor, conforme ordena a primeira parte do versículo 34. Espera no Senhor. Você deve esperar no Senhor, como te ordena a segunda metade do versículo 34. Não a segunda metade, a segunda parte do versículo 34, que afirma, ou melhor, ordena, guarda o seu caminho. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. Você espera no Senhor guardando o seu caminho. Caminho, o seu caminho aqui, obviamente, é o caminho do Senhor, ou seja, é o estilo de vida ordenado por Deus na sua palavra. Você esperará no Senhor seguindo o caminho do Senhor. Você esperará no Senhor adequando-se ao estilo de vida ordenado por Deus na sua palavra. De forma bem simples, você espera no Senhor obedecendo a palavra de Deus. É assim que você espera no Senhor. Você espera no Senhor obedecendo a palavra de Deus, especialmente aquilo que a palavra de Deus ordena que você faça na circunstância que você está vivendo. Agora, o pecado do imediatismo, ele quer fazer de tudo para, ou melhor, o pecado do imediatismo, que quer fazer de tudo para se livrar do sofrimento o mais rápido possível, ele tentará te convencer a usar o pecado como meio de salvação do sofrimento. Ele vai tentar te dizer o seguinte: não. Para que esperar no Senhor? Quando não sabe quando ele vai vir? Tu pode ser livre hoje desse problema. Basta que você peque. E nós temos que nos lembrar aqui exatamente que no Salmo 37, o justo está sofrendo por obedecer ao Senhor, por guardar o seu caminho, por se adequar ao estilo de vida que Deus ordena na sua palavra, por obedecer a Deus, e os ímpios estão prosperando exatamente devido aos seus pecados. A prosperidade dos ímpios, devido aos seus pecados, pode ser observada no versículo 35. Que foi escrito em primeira pessoa pelo próprio Davi. Davi afirma: eu vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. E é isso que muitas vezes nós observamos. Né? Nós vemos os ímpios com grande poder espalharem-se como árvore verde, como árvores verdes na terra natal. Terra natal aqui é uma terra apropriada para que aquela determinada árvore floresça. É o solo adequado para que ela floresça da melhor forma possível. Todas as corrupções que nós tomamos conhecimento no Brasil e do mundo, nada mais é do que isso aqui, né? Todo o dinheiro público desviado, seja a nível municipal, seja a nível estadual, seja a nível federal, seja por prefeitos e vereadores, seja por governadores e deputados estaduais, seja por presidentes da República, senadores, deputados federais, seja por ministros do STF, do STJ e assim por diante, tudo isso quando nós observamos todas essas coisas, nós observamos os ímpios com grande poder espalharem-se como árvores verdes num solo apropriado para o seu crescimento. E quando você observa as pessoas com quem você convive, os ímpios, pecando,
e se dando bem por causa dos seus pecados, é isso que você está observando. Você está observando os ímpios com grande poder espalharem-se como árvores verdes no solo apropriado ao seu crescimento. O ímpio, que é terrível e implacável devido aos seus pecados, ele proliferou-se tal qual uma árvore verdejante plantada num solo fértil. E é necessário aqui nos lembrarmos que no versículo 25, Davi afirma que ele foi moço e agora já é velho. Né? E ele afirma que ele nunca viu o desamparado justo nem a sua semente mendigar pão. Mas eu quero só pegar essa primeira parte do versículo 25. Esse Davi que foi moço e agora é velho, ele no versículo 35, ele está vendo o ímpio com grande poder espalhar-se como árvore verde num solo fértil. Para usar a linguagem de Davi no Salmo 34, que se refere à exaltação dos justos para herdar a terra, o versículo 34 diz o seguinte, vocês perceberam que eu não tratei do versículo 34 de forma completa, né? Daqui a pouco a gente vai voltar para ele. Mas vamos ler aqui o 34. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará. Quem é que te exaltará? O Senhor te exaltará para herdares a terra. E tu verás quando os ímpios forem descarregados. Porque quando Jesus vem para livrar o justo das suas dificuldades, como via de regra no Salmo 37, as dificuldades que o justo está enfrentando foram criadas pelos ímpios, Jesus vem para livrar o justo e, ao mesmo tempo, condenar os ímpios. Então, o versículo 34 aqui se refere ao justo, né? O justo será exaltado por Jesus para herdar a terra. Vamos usar essa linguagem aqui para descrever o ímpio. O ímpio, ou os ímpios, pelos seus pecados, eles exaltam-se a si próprios para herdar a terra. Eles não querem a exaltação que vem de Jesus. Eles exaltam-se a si próprios através dos seus pecados e eles fazem isso com o objetivo de herdar a terra. Herdar a terra é o objetivo final de toda prosperidade. Herdar a terra é o objetivo final de toda prosperidade. E, na verdade, a herança da terra é que está em jogo. A herança da terra é o objetivo final de toda a prosperidade e os ímpios buscam prosperar pelos seus pecados para que, exaltados, eles herdem a terra. A herança da terra, no entanto, pertence aos justos, pois bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso é o versículo 11 do Salmo 37. Os mansos herdarão a terra e se deitarão na abundância de paz. E Jesus repete o versículo 11 do Salmo 37 no seu Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, em Mateus 5,5, quando ele afirma, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, na verdade, a herança da terra é que está em jogo. A herança da terra é que está em jogo. Há um claro e grande conflito entre os ímpios e os justos pela herança da terra. E este conflito foi deflagrado pelo próprio Deus lá no Jardim do Éden, quando ele proferiu a sua maldição sobre a serpente. Então o Senhor disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da vida. Porém, inimizade entre você, a serpente, e a mulher, entre a sua descendência, a descendência da serpente, e a descendência dela, a descendência da mulher. A descendência da mulher, ou descendente da mulher, este lhe ferirá a cabeça
e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher e a semente da mulher representam o povo de Deus ao longo da história. A mulher e a semente da mulher representam o povo de Deus ao longo da história. Não é à toa que no Antigo Testamento Israel é chamado de a esposa de Yahvé, e no Novo Testamento a igreja é chamada de a noiva de Cristo, né? Imagens femininas para se referir ao povo de Deus. A mulher e a serpente da mulher representa o povo de Deus ao longo da história. Um descendente específico da mulher é Jesus. Mas Jesus não é o único descendente da mulher. A gente sabe disso por causa de Apocalipse 12. Né? Apocalipse 12, João vê um grande sinal no céu, ele vê uma mulher que está prestes a dar à luz, ele também vê o dragão, que ele diz que é a antiga serpente. Então, com isso, quando João fala isso, João está dizendo, olha, eu quero que vocês se lembrem de Gênesis 3. Né? Está lendo Apocalipse 12. João fala, eu estou vendo uma mulher que está prestes a dar à luz e eu estou vendo um dragão que era a antiga serpente. Onde é que a gente encontra essas imagens? A gente encontra essas imagens em Gênesis 3. A mulher, na visão que João tem, a mulher ela dá à luz a um menino, varão, que regerá as nações com vara de ferro, fazendo uma referência ao Salmo 2. Esse varão é Jesus, e João resume o ministério terreno de Jesus da seguinte forma: a mulher deu à luz a esse menino varão, e o menino varão foi tomado para Deus. Ali João resume os 33 anos de ministério de Jesus, junto com a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Então, o dragão ele quer perseguir a mulher, mas Deus transporta a mulher para o deserto, e então o dragão começa a perseguir a descendência da mulher, os filhos da mulher, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. São aqueles que têm o testemunho de Jesus, que é a igreja. Né? Então, a mulher e a sua descendência se refere ao povo de Deus ao longo da história. Ou seja, os justos, os mansos, que segundo a promessa de Deus e de Cristo, herdarão a terra. A serpente é Satanás, e a semente da serpente são os ímpios, os inimigos do povo de Deus ao longo da história, os filhos do diabo. O objetivo de Satanás e dos ímpios é roubar do povo de Deus a sua herança. É roubar o quê? A terra. A terra é a herança do povo de Deus. Porque bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A herança do povo de Deus é a terra, é o mundo, é o universo. O objetivo de Satanás e dos ímpios é roubar do povo de Deus a sua herança. E é por isso que os ímpios usam o pecado para exaltarem-se a si próprios para herdarem a terra. Por que os ímpios roubam? Por que os ímpios são corruptos? Porque eles estão tentando possuir a terra. Eles estão se exaltando por meio de seus pecados para conquistar a terra. É por isso que os ímpios agem dessa forma. Ainda que as tuas aflições e sofrimentos não tenham sido causados pelos ímpios diretamente, todo sofrimento e aflição neste mundo, em última instância, todo sofrimento e aflição neste mundo é consequência desse conflito cósmico entre os justos e os ímpios, entre o povo de Deus e os filhos do diabo. Isso significa que, ao se deixar convencer pelo pecado do imediatismo, de modo a usar o pecado para se livrar dos sofrimentos por você experimentados,
Você se tornará igual aos ímpios que usam o seu pecado para exaltarem-se a si próprios e assim herdarem a terra. Você se torna semelhante a eles. Você também estará usando o pecado para se exaltar e herdar a terra. Enquanto sofre por obedecer a Jesus, certamente você observa a prosperidade e exaltação dos ímpios pela prática do pecado. E assim como o ímpio prospera e se exalta pelo pecado, você será tentado pelo pecado do imediatismo a também prosperar e se exaltar pela prática do pecado, porque você sabe que a tua prosperidade e exaltação significarão o fim das circunstâncias adversas que se abateram sobre você e que agora te afligem. Você está esperando que Jesus venha te exaltar para que você herde a terra e assim o teu sofrimento chegue ao fim. Mas você está ficando impaciente. Esse problema tinha que ter sido resolvido ontem. Hoje tarde demais, amanhã nem se fala. Tinha que ter sido resolvido ontem. Você está ficando impaciente. O imediatismo está começando a tomar conta do teu coração. Você está perdendo a paciência com o Senhor no qual você diz estar esperando. Se você esperar no Senhor obedecendo aos seus mandamentos, a seu tempo o próprio Jesus te exaltará e te fará prosperar, pondo um fim às suas circunstâncias adversas. Mas o pecado do imediatismo tentará te convencer que vale mais a pena você prosperar e exaltar a si próprio pela prática do pecado. E como todo sofrimento é, em última instância, resultado desse conflito cósmico entre os justos e os ímpios, o pecado do imediatismo tentará te convencer a rivalizar com o ímpio por meio do pecado, cometendo os mesmos pecados por eles cometidos, para ser exaltado do mesmo modo. Você vai querer rivalizar com o ímpio, mas não por contraste. Você não vai querer rivalizar com o ímpio por meio do contraste. Não. Você vai querer rivalizar com o ímpio se tornando igual a ele, cometendo os mesmos pecados que ele, para ser exaltado da mesma forma. Mas você deve estar bem certo de que os crentes em Jesus não se exaltam a si próprios, como fazem os ímpios, muito menos por meio do pecado condenado por Deus. Você deve estar bem certo de que os crentes em Jesus não usam o pecado para rivalizar com os ímpios. E não tentam se exaltar da mesma forma que os ímpios se exaltam através da prática do pecado. Você deve estar bem certo de que, tendo sido feito por Jesus herdeiro do mundo, você, um justo, não deve usar as mesmas artimanhas satânicas e pecaminosas, os ímpios, para herdar a terra. Você deve rejeitar imediatamente o pecado do imediatismo e esperar que, a seu tempo, o próprio Jesus te exalte para herdar a terra e pôr o fim aos teus sofrimentos, conforme te promete o verso 34. Espera no Senhor, guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados. Mesmo quando tudo em você quiser usar o pecado para fugir da aflição, você deve rejeitar o pecado do imediatismo e permanecer firme esperando no Senhor, obedecendo Ele em tudo. Você rivalizará sim com os ímpios, mas não tornando-se igual a eles. Não pela prática do pecado. Você rivalizará com os ímpios pelo contraste, tornando-se o exato oposto do que eles são. É assim que você vai rivalizar com os ímpios. Tornando-se semelhante não a eles, e sim ao próprio Jesus. Obedecendo a lei de Deus e os seus mandamentos, imitando
ainda que imperfeitamente, a obediência perfeita de Jesus pela qual ele conquistou a justiça que foi a você imputada quando você nele creu. Enquanto os ímpios desobedecem à lei de Deus, você a obedece. Enquanto os ímpios se opõem ao caminho do Senhor, você o guarda. Enquanto os ímpios se comportam de forma contrária ao estilo de vida que Deus ordena na sua palavra, você se adequa e se conforma a esse estilo de vida. Você rivaliza com o ímpio, contrastando com ele, sendo o exato oposto dele e se tornando cada vez mais semelhante a Jesus. É assim que você rivaliza com o ímpio. Na pregação passada, nós afirmamos que guardar o caminho do Senhor significa obedecer ao estilo de vida que Deus ordena na sua palavra. Mas um outro aspecto, um outro significado de guardar o caminho do Senhor é proteger esse estilo de vida de qualquer deturpação. Porque guardar aqui, o verbo hebraico, ele tem tanto o sentido de obedecer, guardar no sentido de obedecer o caminho do Senhor, seguir o caminho do Senhor, mas ele tem também o sentido de proteger o caminho do Senhor. E você pode estar pensando, tá bom, mas como? O caminho do Senhor precisa ser protegido? E se precisa ser protegido, como alguém protegeria o caminho do Senhor, né? O estilo de vida que Deus ordena na sua palavra, ele precisa de proteção, e se ele precisa de proteção, de que modo ele seria protegido? De que modo alguém poderia proteger o estilo de vida que Deus ordena na sua palavra? Através da pregação. Através da pregação, você protege o caminho do Senhor. Através da pregação, você protege o estilo de vida que Deus ordena na sua palavra, porque ao pregar a palavra de Deus a outros, você publicamente está se comprometendo com a palavra de Deus, e você terá que ser muito hipócrita para então, na presença daqueles para quem você pregou, você desobedecer aquilo que você pregou a essas pessoas, né? Você vai ter que ser muito hipócrita, você vai ter que ter muita cara de pau para ter pregado para os teus familiares a palavra de Deus, logo depois de ser pregado, desobedecer essa palavra. Então você protege o caminho do Senhor, você protege o estilo de vida do Senhor de qualquer deturpação, pregando a outras pessoas. Porque ao pregar, você está se comprometendo. E ao se comprometer com a Escritura, ao se comprometer com a palavra de Deus, com o estilo de vida que Deus ordena ali, você está colocando mais uma barreira que vai te impedir de desobedecer a palavra de Deus. Porque em última instância, você vai pensar o seguinte: pô, vai ficar feio agora, né? Eu preguei para minha família, para os meus familiares aqui, preguei para os meus amigos, e agora todos eles vão me observar desobedecendo. Vai ficar feio para mim. Então, em última instância, se te faltar o temor do Senhor, se pela falta do temor do Senhor você estivesse, de repente você está disposto a pecar, de repente o temor do homem vai te impedir de pecar. Porque pode ver que, na maioria das vezes, nós tememos muito mais o homem do que a Deus. Porque nós sabemos que Deus está observando cada ato nosso, cada palavra que nós proferimos, Deus está observando cada pensamento, e mesmo assim, muitas vezes, nós não temos nenhum problema em pecar. A gente sabe que Deus está observando, e a gente não peca. Ou melhor, a gente peca. A gente não está nem aí para o Deus que está nos observando. Mas se estivesse alguém presente, a gente não faria.
Porque a gente tem muitas vezes mais temor do homem do que temor de Deus. Isso, obviamente, é errado. Mas, num certo aspecto, a gente pode usar esse temor do homem para o nosso bem. Se você percebe que tem temor do homem, pregue a palavra de Deus, para as pessoas a quem você teme. Para que quando você se sentir tentado pelo pecado, fique chato para você pecar na frente dessas pessoas. É uma forma de guardar o caminho do Senhor, proteger o caminho do Senhor contra qualquer deturpação. Proteger o estilo de vida que Deus ordena na sua palavra contra qualquer deturpação que a tentação vai tentar impor à tua vida. Né? A tentação vai chegar e vai dizer: não foi isso que Deus afirmou na sua palavra? E você, como Eva, você vai distorcer a palavra de Deus, você vai distorcer a palavra de Deus para pecar. Mas ao ter pregado publicamente a palavra de Deus, ao ter se comprometido publicamente com a palavra de Deus, agora vai ficar um pouquinho mais difícil você pecar. Além disso, ao se comprometer com a Escritura de forma pública, através da pregação, você não se deixará influenciar por ninguém que tente te afastar do estilo de vida ordenado por Deus na sua palavra. Porque a neutralidade não passa de um mito satânico. Inclusive, essa expressão ela é famosa em determinadas escolas de teologia. O mito da neutralidade. A neutralidade é um mito. Não existe neutralidade com respeito a Jesus. Porque ou você é a favor de Jesus, ou você é contrário a ele. O que significa que ou você influencia outros em direção a Jesus, ou então você está sendo influenciado por outros para longe de Jesus. É impossível uma posição de neutralidade. Ou você está influenciando, ou você está sendo influenciado. É impossível você não influenciar sem ser influenciado. Entende? Não existe neutralidade. Não há como... Não, eu não vou influenciar ninguém, mas eu vou me proteger para não ser influenciado. Eu não vou influenciar ninguém em direção a Jesus, mas eu vou me proteger de tal modo que ninguém consiga me influenciar para longe de Jesus. Não existe isso. Porque esse pensamento esse pensamento nada mais é do que a influência para longe de Jesus. Porque se você se cala com respeito a Jesus, você está negando a Jesus. O próprio Jesus afirma isso. Né? Aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu também vou me envergonhar dele. Então, não existe isso de eu não vou influenciar, mas eu vou me cuidar para não ser influenciado. Não, o deixar de influenciar, o desistir de influenciar, já é a influência das outras pessoas para te afastar de Jesus. Você já está se afastando de Jesus porque você está se envergonhando de Jesus. Um pouquinho mais, você entrega Jesus por 30 moedas de prata. E você se torna um Judas. Se você não está influenciando as pessoas com quem convive em direção a Jesus, elas já estão te influenciando para longe de Jesus.
Por isso, então, para que você guarde o caminho do Senhor, segundo todas as implicações desse mandamento, são necessárias duas coisas: que você pregue a Escritura a todas as pessoas com quem convive, e que então, tendo pregado a Escritura a essas pessoas, você sirva de exemplo para elas, um exemplo que demonstre como a Escritura deve ser obedecida. Você prega, e então você exemplifica na prática aquilo que você pregou. Você prega e então você obedece na presença das pessoas para quem você pregou. Isso também se aplica ao modo como você deve esperar a libertação e salvação do Senhor de todas as circunstâncias que querem te destruir. Porque a promessa constantemente repetida no Salmo 37 de que os justos herdarão a terra, tem como consequência a salvação e a libertação dos justos de tudo aquilo que os aflige. Isso é percebido aqui no versículo 34. Ao mesmo tempo em que o justo é exaltado pelo Senhor para herdar a terra, os ímpios são da terra desacarregados. Né? Ele te exaltará para herdares a terra, tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. O justo herda a terra e o ímpio é desarraigado da terra. Certamente, o cumprimento final e maior dessa promessa é escatológico. Quando Jesus retornar para julgar os vivos e os mortos, exaltando os justos para que eles herdem a terra e condenando os ímpios ao inferno, exterminando-os dessa mesma terra. No entanto, isso não significa que não ocorram cumprimentos parciais e menores dessa promessa em antecipação ao cumprimento final e maior dela. Conforme nós lemos nos versículos 35 e 36. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Aqui Davi está escrevendo em primeira pessoa. O que significa que Davi presenciou isso. Esse Davi que foi jovem e agora já é velho, esse Davi presenciou tanto o ímpio com grande poder espalhar-se como árvore verde na terra natal, e ele também observou que esse ímpio, que com grande poder espalhou-se como árvore verde em solo fértil, ele também observou que esse ímpio passou e já não aparece. E Davi até mesmo saiu procurando pelo ímpio, onde é que ele poderia estar, e não se pôde encontrar. Talvez aqui, eu pensei isso agora, talvez aqui Davi esteja se referindo a Saul, não é? Porque Saul foi alguém que perseguiu grandemente a Davi. E Davi certamente viu Saul com grande poder espalhar-se como árvore verde em solo fértil. Tanto que Davi teve que abandonar a sua nação. Davi teve que fugir de Israel. Mas assim como Saul se engrandeceu, se exaltou para herdar a terra através do pecado, assim também, de repente, pum, Saul foi exterminado da terra. O objetivo de Davi aqui não é dar apenas uma esperança escatológica. Ó, quando Jesus voltar, aí sim, aí os seus sofrimentos terão fim, porque Jesus vai julgar vivos e mortos, ele vai conceder aos justos a sua herança, a terra, né? Porque os mansos herdarão a terra, e então ele vai extirpar da terra os ímpios e vai jogá-los no inferno. O objetivo de Davi aqui não é dar apenas uma esperança escatológica. O objetivo de Davi aqui é lembrar que, em antecipação a esse juízo escatológico do último dia,
Deus, Jesus, julgam dentro da história os ímpios e os justos, exaltando os justos para que eles herdem a terra e exterminando da terra os ímpios. Em verso 36, aqui conforme nós destacamos, Davi, ele observou o juízo de Deus sobre os ímpios. Ele observou Deus destruindo completamente os ímpios de sobre a mesma terra sobre a qual antes eles tinham se espalhado. A prosperidade do ímpio, então, ela tem um final. O final último da prosperidade do ímpio será no juízo final. Mas antes do juízo final, a prosperidade do ímpio cessa. Pois sendo verdade que o justo jamais é condenado pelo Senhor, é verdade também que o ímpio sempre será condenado pelo Senhor. Então, repetindo, Davi não está apresentando simplesmente uma esperança escatológica. Mesmo durante a história, o Senhor executa juízos antecipatórios sobre os ímpios, juízos que antecipam o grande juízo do último dia. Esses juízos promovem não a destruição total dos ímpios, mas uma destruição parcial deles, para que os justos habitem a terra em paz e tranquilidade. E é certamente isso que Paulo tem em vista quando ele escreve as seguintes palavras a Timóteo. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e honestidade. Essa vida mansa e tranquila é alcançada quando Jesus executa juízos antecipatórios, promovendo a exaltação parcial dos justos e a destruição parcial dos ímpios. Né? Uma vida mansa e tranquila, quieta e sossegada, não é aquela em que o ímpio arma emboscadas contra o justo e faz de tudo para destruí-lo, sem que nada ocorra contra o ímpio. Essa não é uma vida mansa e tranquila, quieta e sossegada. Uma vida quieta e sossegada, mansa e tranquila, é aquela em que o ímpio está sendo detido nas suas tentativas de exaltar-se a si próprio por meio do pecado. Ele está sendo detido na sua tentativa de armar ciladas contra o justo. Ele quer se exaltar por meio do pecado, mas ele não consegue se exaltar por meio do pecado, porque Jesus não está permitindo que ele se exalte por meio do pecado. Essa é uma vida mansa e tranquila. Agora, uma vida em que o ímpio se exalta por meio do pecado e arma emboscadas contra o justo e consegue prejudicar o justo, consegue destruir e até mesmo matar o justo, essa não é uma vida mansa e tranquila. Então, certamente, quando Paulo escreveu essas palavras a Timóteo, Paulo tem em mente isso, esses juízos antecipatórios de Jesus, nos quais Jesus promove uma destruição parcial dos ímpios e uma exaltação também parcial dos justos. Não é a destruição final dos ímpios, porque os ímpios ainda não serão ainda completamente exterminados da terra e lançados no inferno. Não é também uma exaltação final dos justos, porque os justos ainda não entrarão na herança do reino, eles ainda não herdarão a terra de forma final. Não, é uma condenação parcial, uma destruição parcial dos ímpios e uma exaltação parcial dos justos, através desses juízos antecipatórios promovidos por Jesus. Paulo afirma que essa vida quieta e sossegada, resultado dos juízos antecipatórios de Jesus, é consequência da oração dos crentes. Vou ler de novo aqui o versículo para vocês. Antes de tudo, exortam
que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vamos vida mansa, tranquila, com toda a piedade e honestidade. Então, essa vida quieta e sossegada, em que, através de juízos antecipatórios, Jesus destruiu parcialmente os ímpios e exaltou parcialmente os justos, isso é consequência da oração dos crentes. E oração no seu sentido mais amplo, porque Paulo cita vários tipos de oração. Súplicas, orações, intercessões, ações de graças, e a gente poderia aqui incluir tranquilamente orações imprecatórias, imprecações. O que são orações imprecatórias? Orações imprecatórias são aquelas nas quais o povo de Deus pede que Deus exerça juízo condenatório contra aqueles que se opõem aos propósitos divinos neste mundo, contra os propósitos de Deus nesse mundo. Então o governo resolveu perseguir os cristãos, o governo resolveu fechar igrejas, o governo resolveu prender pastores e cristãos, jogar na cadeia e de repente até mesmo matar. É dever dos crentes orar contra esse governo, para que Deus derrube esse governo. Porque o Deus dos crentes, o nosso Deus, é aquele que promove pessoas a posições de autoridade e é aquele que também remove essas pessoas de posições de autoridade. É Deus que coloca o Bolsonaro e é Deus que tira o Bolsonaro. É Deus que coloca o Lula e é Deus que tira o Lula. É Deus que coloca o Biden e é Deus que retira o Biden. É Deus que coloca o Trump e é Deus que retira o Trump. E se aquele que Deus colocou começa a promover perseguição contra os filhos de Deus, é dever dos filhos de Deus orar contra aquele que Deus colocou no poder. Orações imprecatórias. Entre os meses de junho e julho de 2023, tendo como base o Salmo 35, nós defendemos o uso das orações imprecatórias pelos crentes. E se você achar necessário, você pode ir lá no meu canal no YouTube, voltar lá no tempo, né, entre junho e julho de 2023, você vai poder ouvir, não me lembro agora quantas pregações foram, talvez foram 4 ou 5 pregações, alguma coisa assim. Você vai poder ouvir novamente essa série de pregações acerca das orações imprecatórias. Jesus usará a obediência, a tua obediência da palavra dele, a pregação que você faz da palavra dele e as tuas orações para exercer juízos condenatórios, antecipatórios sobre os ímpios, de modo a exaltar os justos, livrando-os das suas aflições. Mas se você, pelo pecado do imediatismo, rejeitar a Jesus como teu Salvador e Libertador, e como você rejeita Jesus como teu Salvador e Libertador? Substituindo Jesus pelo pecado. Você está impaciente com Jesus, você está esperando no Senhor, mas você está impaciente com Jesus. Jesus está demorando muito para resolver o meu problema? Eu ri porque eu me lembrei de uma menina que a minha mãe cuidou no passado. Essa menina, certo dia, ela disse o seguinte: eu e a Agatha, a gente estava estudando Liberato e a gente tinha estudado na parte da manhã, tinha que almoçar e logo depois já voltar para lá. Então, nós éramos servidos primeiro no almoço, né? E a menina ficou um pouco chateada com isso e ela disse: vocês estão demorando para me tratar. Então, de repente, nós estamos como essa menina. Nós estamos esperando em Jesus, esperando o Senhor, mas a gente está pensando, Jesus está demorando muito para me tratar. Jesus, ele deveria ter resolvido esse problema ontem. Jesus está se amarrando. Eu vou usar o pecado para me livrar dessa situação.
Ao agir dessa maneira, você está rejeitando Jesus como teu Salvador e Libertador. Porque você está substituindo Jesus pelo pecado. Em vez de esperar Jesus te libertar do sofrimento, você está usando o pecado para fugir do sofrimento. Se pelo pecado do imediatismo você se fizer semelhante aos ímpios, não é a libertação e exaltação que Jesus te concederá, e sim a condenação. Você será condenado. Aquela libertação que você conseguiu através do pecado, ela vai durar por pouco tempo. Porque Jesus virá em hora que você não sabe, em momento que você não espera. E aqui eu nem estou falando da segunda vinda de Jesus. Você pensou, pô, Jesus demorou até agora, então ele vai demorar mais 10 anos ainda. E você resolve se ver livre com o pecado. Alguns dias depois, Jesus vem e aquela libertação que você conseguiu com o pecado vai para o beleléu, porque você se exaltou com o pecado e agora Jesus vai te destruir da terra. Você, como árvore, cresceu em solo fértil, e Jesus vai lá e vai te cortar pelas raízes. Se você der atenção ao pecado do imediatismo e passar a buscar a solução dos teus problemas e salvação dos teus sofrimentos no pecado, você pode ter a certeza de que será condenado pelo Senhor quando o Senhor te julgar, porque você não se enquadra mais como o justo que será julgado pelo Senhor, mas não condenado. Não, você se tornou semelhante ao ímpio. E o ímpio, o Senhor, além de julgar, condena. Como então você vencerá o pecado do imediatismo? Através dos mesmos instrumentos que Jesus usa para trazer juízo condenatório sobre os ímpios. A tua obediência, a tua pregação e a tua oração. A tua obediência à palavra de Deus e a tua pregação dela são implicações do mandamento que te ordena guardar o caminho do Senhor. Então, para fugir do pecado do imediatismo, obedeça tudo que a palavra de Deus te ordena e pregue às pessoas com quem você convive tudo que a palavra de Deus ordena a elas. Conforme-se ao estilo de vida que Deus te ordena na sua palavra e pela tua pregação, ordene às pessoas com quem você convive que elas também se conformem ao estilo de vida que Deus lhes ordena na sua palavra. Também dedique tempo à oração. Ore a favor do reino de Deus e contra aqueles que se opõem ao reino de Deus. Ore a favor da salvação dos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. E ore também para que Deus te liberte dos sofrimentos que você está enfrentando. É através da tua obediência, pregação e oração que você vencerá o pecado do imediatismo. Mas se você se recusar a orar, se você se recusar a obedecer e a pregar a palavra de Deus, o pecado do imediatismo vai te dominar. E ao te dominar, o pecado do imediatismo te convencerá que, para que esperar no Senhor? É fútil. É inútil permanecer na esperança de que Jesus virá em teu socorro para te libertar dos sofrimentos que agora te afligem. E então, o pecado do imediatismo te mostrará como os ímpios usam o pecado para se livrar de sofrimentos iguais ou maiores que o teu. E como resultado, então, o pecado do imediatismo te levará a apelar ao próprio pecado para que por meio dele você se veja livre o mais rápido possível dos teus sofrimentos, nas circunstâncias adversas que te afligem. E desse modo você rejeita a Jesus. E tendo rejeitado a Jesus, você certamente será condenado por ele quando você for por ele julgado.
É por isso, então, que o Espírito Santo, através dessa pregação, te ordena que você abandone imediatamente o pecado do imediatismo. Abandone imediatamente o pecado do imediatismo através da tua obediência a tudo que a Escritura te ordena, através da pregação que você faz da Escritura aos incrédulos, aos seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, e também através da tua oração. Caso você não faça isso, caso você não abandone imediatamente o pecado do imediatismo, em vez de ser exaltado por Jesus para herdar a terra, você será, com os ímpios, condenado por Jesus. Você não estará entre aqueles, no versículo 34, que serão exaltados para herdar a terra. Você estará entre aqueles que, no versículo 34, são desarraigados da terra. Você estará entre aqueles que, no versículo 36, passaram e já não aparecem. São até procurados, mas não se podem encontrar, porque Deus os destruiu. Jesus os destruiu. Abandone imediatamente, então, o pecado do imediatismo. Amém.